Olá, amiga! Hoje estou aqui para falar de um assunto muito sério: comendo na hora certa. Quantas vezes nós devemos comer ao dia? A ciência responde: devemos comer com intervalo máximo de 3 horas. Aí eu pergunto, isso cabe na sua rotina? A ciência tem criado dificuldade para termos uma boa saúde. O nosso cérebro, o órgão mais complexo e importante que comanda as nossas decisões e comanda o nosso corpo, está localizado numa área bem segura e privilegiada dentro da caixa craniana. E muitos querem a chave do nosso cérebro. Cabe a mim e a você entregar para eles esta chave. E o meu conselho é que não entreguemos. O aparelho digestivo é uma máquina muito importante. E como máquina, o nosso aparelho precisa também de descanso e às vezes de reparo, fazendo uma desintoxicação. E para isso, para que ele trabalhe e descanse, nós precisamos comer no máximo de 5 em 5 horas, 3 vezes ao dia. Mas para que nós fiquemos motivados, entendamos por que devemos comer apenas 3 vezes por dia, eu convido você para vermos um pouquinho, analisar de maneira muito superficial o aparelho digestivo. Vamos lá comigo. Eu tentei colocar aqui no chão o aparelho digestivo. Nada proporcional como você vê, tá? Mas dá pra gente ter uma ideia. Primeiramente eu vou apresentá-lo. Aqui nós temos a glândula parótida, que são 2, a submandibular, que são 2, e a sublingual também, que são 2. E aqui nós temos a cavidade da boca, a língua, o esôfago, que tem cerca de 25 centímetros, o estômago, que tem cerca também de 18 centímetros quando vazio, o fígado, aqui nós temos o pâncreas, e aqui continua, nós temos o intestino delgado, este verde, que tem cerca também de uns 7 metros, e o intestino grosso, esse azul, que tem cerca de 1,5 metro. Isso vamos dizer que é anatomia. Agora, como funciona? Qual é a fisiologia? Para que serve todo esse aparato? Onde então começa a digestão? Pela boca. O que é que nós temos na boca? Nós temos os dentes para cortar, para amassar, perfurar os alimentos. E eles precisam ser bem amassados, bem mastigados. Olha só por quê. Nós temos as glândulas aqui, a submandibular e a sublingual, que trabalham tipo 24 horas por dia para manter a nossa boca umedecida, Porque boca ressecada é muito complicado, não é normal? Quando a gente começa a comer, quem começa a trabalhar são as parótidas, porque elas liberam uma enzima chamada amilase. E essas enzimas, conforme a gente vai mastigando, elas vão fazendo parte deste bolo, dessa massa, para quebrar o amido. Ela é responsável por 40% da digestão dos amidos. E este restante, 60%, responsável é o pâncreas, este amarelo. E se a gente não mastigar bem, a gente complica a digestão. Primeiro aqui no estômago. Quando a gente não mastiga direito, sobra para quem? Para o estômago, e ele não tem dente. Aí a comida tem que ficar muito tempo aqui. Em vez de ficar aqui umas 2, 3 horas, pode ficar 5, 6. E o que acontece quando fica muito tempo aqui? Devido à ação dos ácidos, fermenta. E quando fermenta, a tendência é o quê? É essa válvula que abre
Porque quando a gente acaba de comer, ela fecha. Porque o corpo entende que não vai descer mais comida. E a hora que que demora muito e passa da hora para descer, o alimento quer o quê? Subir. Por causa dos gases. Aí nós temos uma das causas do refluxo. O que é refluxo? Fluxo, ao contrário, em vez de descer, sobe. Aí o problema ainda é maior para o pâncreas. O pâncreas é responsável, uma das funções dele, porque ele tem muitas funções, é digerir 60% dos amidos. Olha que coisa mais importante. Quando se sobrecarrega o pâncreas, porque não mastigamos direito, e sobrou muito para o pâncreas fazer, junta e soma, esse assunto nós vamos falar depois, com o aumento da frequência da alimentação, não respeitando os horários corretos, sobrecarrega o pâncreas. E o pâncreas tem duas funções básicas, a exócrina, parece um palavrão, mas pense em êxodo. Êxodo é saída. Então essa função exócrina é para ajudar o alimento a sair para o exterior do nosso corpo. E tem a função endócrina, que é levar o alimento para dentro do corpo, a glicose para dentro do corpo, para o sangue, para alimentar as células. Aí quando eu sobrecarrego, não mastigando, comendo várias vezes ao dia, o pâncreas se cansa. Aí ele não vai exercer nenhuma das funções corretamente, nem ajudando a eliminar e nem tampouco a endócrina, que é a produção do glucagon e da insulina, que controla a glicose no nosso sangue. Ele cansa de trabalhar. E ele não trabalha mais com eficiência. E muitas vezes isso tem causado o diabetes. E eu digo com certeza, muitas mulheres diabéticas, elas não são diabéticas, elas estão diabéticas. E eu, para concluir e para mostrar para você como isso funciona, a minha sogra morou com a gente cerca de 4 anos, um pouco mais. E quando ela chegou em casa, ela estava usando medicamento para baixar o colesterol. Ela usava medicamento para baixar a pressão. E usava medicamento para o coração, que estava todo complicado. E depois de um pouco mais de um ano, ou nem isso, a minha sogra foi fazer exames novamente. E sabe o que aconteceu? Ela estava normal. Não precisava mais tomar nenhum medicamento, a não ser um que ela estava tomando devido a problema nos ossos. O nosso corpo pede água e a gente não bebe água suficiente. O nosso corpo pede ar e a gente não respira direito. O nosso corpo pede sol e a gente não o expõe ao sol. O nosso corpo pede descanso e a gente continua dormindo tarde. A gente não respeita a fisiologia do nosso corpo. E um dia a casa cai. A gente vai colher o que estamos semeando. E o meu desejo, amiga, é que você cuide da fisiologia do seu corpo. Um abraço e que sejamos fortes e corajosas para vencer mais este desafio.